Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Também não poderia ser outro. Guerra atual desnecessária. Você ouviu bem. Guerra atual desnecessária. Vou explicar o porquê. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, eu sei que a grande mídia sempre apresenta uma guerra como se ela fosse necessária. E começa a explicar os motivos, justificar, é necessária por isso, é necessária por aquilo, sempre fazendo esse papel. A justificativa para a atual guerra Israel versus Irã é que seria necessário destruir as instalações nucleares do Irã pelo receio do povo iraniano, ou dos poderosos iranianos, construírem armas nucleares. Então essa é a justificativa. Tem que começar uma guerra por causa disso. Vamos lá. Israel também tem armas nucleares e fez sem autorização de acordo nenhum. E nenhum país jogou bombas em suas instalações nucleares. Então também tem armas nucleares e isso não justifica que outros países joguem bombas nas suas instalações nucleares. Desta forma, o argumento lançado pela grande mídia da necessidade de bombardear o Irã é muito semelhante ao que foi usado na guerra dos Estados Unidos versus Iraque. Eu vou trazer esse dado que é muito importante. Muitas pessoas esqueceram disso. Mas é muito importante, só para a gente entender, que eles colocam a guerra como necessária e dão alguns argumentos. Só que esses argumentos são vazios. Eu vou mostrar. Naquela época, a grande mídia dizia que era necessário bombardear o Iraque, e isso foi o início da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, plenamente justificada pela grande mídia, para acabar com as armas de destruição em massa de lá, do Iraque. Então eles disseram, não, lá tem armas de destruição em massa. Temos que destruir, temos que fazer a guerra. E aí os Estados Unidos foi lá e começou a atacar o Iraque, destruindo cidades, matando pessoas, aquela coisa toda. Só que essas armas de destruição em massa jamais foram encontradas. Eu vou repetir. A justificativa é que precisava destruir essas armas. Essas armas jamais foram encontradas. Essas armas não existiam. Era uma justificativa. Eu vou falar o termo que a gente tem que usar. Mentirosa. Mentirosa. Não havia armas de destruição em massa. Só que a guerra aconteceu, começou e foi um massacre, o que houve lá no Iraque. Vou repetir, só para você ter isso bem forte em mente. A guerra Estados Unidos versus Iraque aconteceu para acabar com as armas de destruição em massa que jamais foram encontradas no Iraque. Jamais foram encontradas. Então a justificativa era falsa, mentirosa, vazia. Só que a mídia foi pondo panos quentes e deixou isso para lá. Como se, tá bom, vai lá, destrói o país, tá tudo certo. Inventa uma justificativa qualquer, inventa uma mentira qualquer e tá tudo certo. Vamos jogar bomba e tá tudo certo. Olha aí. Ou seja, a guerra começou para destruir armas do Iraque que nunca existiram. Isso lá atrás. Estou falando da guerra Estados Unidos-Iraque. Então fica claro
que os argumentos da grande mídia para a necessidade de uma guerra são vazios e escondem sempre as verdadeiras motivações da guerra. Não era para destruir arsenais de armas de destruição em massa. Não era para destruir isso. Tinha outro motivo, que foi encoberto e colocado uma justificativa desse tipo. Nunca acharam essas armas de destruição em massa, mas está tudo certo. Destruir o país, está tudo certo. É assim que as coisas estão no mundo, há alguns anos ou há muitos anos, né? Há milênios, eu acho. Então, não sejamos tão ingênuos em acreditar em tais argumentos e precisamos perceber que sempre existem outros interesses dos donos do mundo, tá? Então os poderosos do mundo têm determinados interesses, fazem as guerras por estes interesses e dão uma justificativa aí que nem precisa confirmar, nem precisa provar nada. Vai lá, destrói o país e tudo bem. Que não são os interesses da população. Enquanto isso, as populações que sofrem as consequências das guerras têm mortes de familiares, têm destruição de patrimônio e tudo mais. Então, não é do interesse da população, é do interesse de alguns poderosos. Isso que precisa ficar muito claro. As cidades de Teherã, no Irã, e de Tel Aviv, em Israel, estão sendo destruídas. As duas. Com muitos mortos e milhares de feridos. Então, não é uma brincadeira qualquer, é uma guerra. É uma guerra poderosíssima que está matando pessoas, destruindo cidades, destruindo vidas humanas e, de novo, com uma justificativa vazia. Esse é o interesse da população de ter a sua cidade destruída e de correr risco de morte todos os dias. Esse é o interesse. A população quer isso. Eu quero que a minha cidade seja destruída e eu diariamente corra risco de morte. É isso que a população quer? A quem interessa essa guerra e quais são os verdadeiros interesses envolvidos? Então, a quem interessa a guerra? Quais são os verdadeiros interesses? Que não são essas justificativas que eles dão sempre. O que esses argumentos de necessidade da guerra escondem da população sobre os verdadeiros interesses envolvidos? Então, vou dar de novo o exemplo Estados Unidos e Iraque. Olha, precisamos destruir o Iraque, jogar bombas para acabar com as armas de destruição em massa. Não havia armas de destruição em massa no Iraque. E ficou por isso mesmo, ninguém comentou mais no assunto, etc. E a guerra rolou solta. Grande destruição no Iraque. Então esses argumentos, inclusive os argumentos que estão sendo usados agora, são argumentos vazios, que escondem outros interesses. Vamos lá. O que podemos dizer em síntese é que esta guerra Israel versus Irã não é necessária. Repito, não é necessária. Para a população desses países, para a população não é necessária. Para alguns poderes é por motivos que eles não contam. Mas para os poderosos, sim. Aí sim, para alguns poderosos, sim. Com seus interesses escondidos. Vou repetir, interesses escondidos. Bom, o pior de tudo isso é que a grande mídia não apenas afirma que a atual guerra é necessária, dando os argumentos, nós temos que fazer isso por causa disso, aquele argumento todo, temos que destruir as instalações nucleares do Irã. Não há comprovação de que haja bombas atômicas no Irã. E esse é um argumento que já é usado há mais de 10 anos. Sabe disso? Há mais de 10 anos. E cadê essas armas nucleares? E outra coisa,
Nenhum país está jogando bomba em Israel porque Israel tem armas nucleares. Nenhum país está fazendo isso. Como também incentiva as pessoas a apoiar um lado do combate. Então a grande mídia, além de dizer, não, a guerra é necessária, precisa ter guerra. Precisa para quem? Para a população que vai morrer? Que vai perder seu patrimônio, que vai perder sua casa, que vai perder seu apartamento, seu escritório comercial, porque caiu uma bomba lá? É para isso que é necessária? Ou é necessário para alguns interesses escondidos, não revelados? Vamos entender as coisas como funcionam de fato, não como eles contam. A história que eles contam, eles depois riem depois da gente, etc. Né? A gente faz papel de palhaço quando acredita. Não façamos esse papel de palhaços. Vamos entender que os motivos são outros. Não devemos apoiar as destruições nem de um lado nem de outro. Então não apoiar o lado X nem apoiar o lado Y. O que nós devemos apoiar? Nós devemos apoiar a paz. Devemos incentivar e buscar a paz e não a guerra. Ou seja, o fim da guerra. Paz é fim da guerra. Olha outro argumento que lançam. A guerra é necessária para se alcançar a paz. A guerra é o oposto de paz, gente. Eles tratam a população do mundo como se fosse absolutamente idiota. Nem tudo é absoluto, né? Nem idiotice. Tratam como a gente fosse absolutamente idiota, que não percebesse nada. E traz argumentos vazios, como eu falei, daquela guerra Estados Unidos e Iraque. Não tinha armas de destruição em massa. Nunca foram encontradas e não havia. Mas isso justificou pela grande mídia o ataque. E depois, tudo bem. Destruir um país, não, mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema nenhum. Muita gente morta, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até quando nós vamos aceitar isso? Precisamos tomar muito cuidado com argumentos que incentivem o nosso apoio a um lado ou ao outro. Então começa a argumentar, não, olha, tal país está tentando se defender, fique do lado desse país, torça para que ele mande muitas bombas para o outro lado. Olha aí. Então, você não deve apoiar nem um lado nem outro, você deve apoiar a paz, é outra coisa. Então, o nosso apoio a um lado ou outro da destruição, e muito cuidado com isso. Não devemos torcer para mais mortes, para mais destruição. Devemos torcer pela paz. E devemos fazer todo o esforço pela paz. Foram argumentos semelhantes que apoiaram o início tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe aqui, num dos programas anteriores, um livro que demonstrava que a Primeira Guerra Mundial era perfeitamente evitável. Não precisava acontecer. Que os argumentos que deram início à Primeira Guerra Mundial eram pífios e que era uma situação diplomática que poderia ser contornada sem a necessidade de uma guerra. Então eu mostrei isso com um livro, um texto muito bem feito, que depois eu posso fazer depois um outro programa também sobre isso, sobre a Primeira Guerra Mundial, que não havia necessidade. E com a Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. E agora, vamos deixar as coisas acontecerem? Vamos deixar a guerra acontecer? Ô André, mas o que a gente pode fazer? Calma, daqui a pouco eu falo sobre isso. Não podemos apoiar essa guerra, que tem o potencial, sim, de se tornar uma terceira guerra mundial. Enquanto o confronto entre Rússia e Ucrânia provavelmente permanecerá na região, esse confronto agora, essa guerra agora entre Israel e Irã,
pode envolver outros países. Então, Netanyahu, né, de Israel, quer muito que o Trump entre na guerra. Só que o Trump disse o seguinte: me dê 2 semanas. Me dê 2 semanas. Enquanto isso, está caindo bomba em Israel. O Dom de Ferro não está segurando, principalmente os mísseis balísticos do Irã. Esses mísseis balísticos percorrem a distância de 1.000 quilômetros em 16 minutos. 1.000 quilômetros em 16 minutos. Eles chegam com uma velocidade absurda. E o Domo de Ferro não está conseguindo conter principalmente esses mísseis, que quando caem, por exemplo, em Tel Aviv, como muitos estão caindo, Jerusalém e outras cidades, mas especialmente em Tel Aviv, quando caem lá, não tem muito o que fazer. Então, o sistema de mísseis, ele tem um limite e não está impedindo que todos os mísseis cheguem em Israel. Agora, tem o potencial de se tornar uma terceira guerra mundial, mas, dessa vez pode ser diferente. Dessa vez pode ser diferente. Com a nossa conscientização, podemos evitar tal guerra generalizada. E essa conscientização já está acontecendo em alguns países do mundo que estão se mobilizando para o fim dessa guerra. Hoje mesmo eu vi uma mobilização na França, do Macron, para o fim dessa guerra. E outros países também, pouco a pouco, vão se mobilizar. Quer dizer, não é ficar de um lado ou de outro. É uma mobilização internacional para o fim dessa guerra. Bom, e aí pode surgir a pergunta, né? Mas como nós, da população, podemos agir para que uma guerra mais generalizada não aconteça? Então, o que a gente pode fazer, André? O que eu posso fazer? Sou da população, não sou poderoso, não sou presidente, não sou isso, não sou aquilo. Tá bom, mas o que podemos fazer? Mudando de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Toda hora eles dão uma justificativa para o início de uma guerra. Toda hora. Até quando a gente vai aceitar isso? Até quando a gente vai fazer papel do idiota que eles imaginam que nós somos? Até quando? Ah, não, essa guerra não é necessária. Essa guerra não é necessária. Então, mudando de mentalidade e não aceitando mais os argumentos de necessidade de guerra. Vamos mudar nossa mentalidade. Não vamos mais aceitar tão facilmente esses argumentos, como aceitamos na guerra Estados Unidos e Iraque. Vamos acabar com as armas de destruição em massa. Não havia armas de destruição em massa. E ficou por isso mesmo. Destruiu cidades, destruiu pessoas, ficou por isso mesmo. Não achamos as armas. E as armas não existiam. Então, até quando a gente vai assistir assim, passivamente, né? Achando que não foi necessária? Por que a guerra no Iraque foi necessária? Não foi necessária pelos motivos que eles falaram. Claro que tem outros interesses, mas aí são interesses dos poderosos e não da população. A população não quer mais guerras. E vamos pensar no seguinte ponto. Precisamos ter a consciência firme de que as guerras não são necessárias. E eu vou falar de uma mobilização muito bonita que aconteceu. E mais do que isso, propagar para muitas pessoas que precisamos nos esforçar para que haja paz no mundo. Então hoje eu vim de branco pelo símbolo da paz. Afinal de contas, olha aí um outro dado histórico importante.
Foi por este motivo que surgiu o slogan Paz e Amor. Sabe como surgiu esse slogan? Lá no final dos anos 60, depois anos 70 especialmente, que é o slogan Peace and Love nos Estados Unidos. Sabe por que surgiu? O slogan Paz e Amor surgiu para acabar com a guerra no Vietnã. A população percebeu, essa guerra não tem sentido, a guerra do Vietnã. E quando perceberam isso, por exemplo, se você assistiu um filme antigo daquela época, que é o filme Hair, no final do filme Hair, vocês vão ver a mobilização das pessoas pela paz. Vocês vão ver que no filme, tem no roteiro do filme, um jovem que morre na guerra. E para que isso? Não era nada a favor da população, é a favor de determinados interesses escondidos dos poderosos. Não é a população que precisa da guerra, que tem a necessidade da guerra. São interesses escondidos. Então, o slogan Paz e Amor surgiu tanto para acabar com a guerra do Vietnã, mas também para acabar com todas as guerras no mundo. Eles queriam que a partir de então não houvesse mais a guerra do Vietnã, mas também não houvesse guerra em lugar mais nenhum do mundo. Então, era um slogan muito forte e muito importante. Então, Peace and Love, paz e amor. Vamos desenvolver a paz e vamos desenvolver o amor no mundo. E não as guerras, que são o oposto da paz. Cuidado com esse argumento. Há necessidade de guerra para chegar à paz. Não, a guerra é o oposto da paz. Não vamos entrar nessa argumentação tão assim primária, tão sem sentido. Não, não é necessário guerra para chegar na paz. Não é nada disso. Talvez agora possamos adotar um slogan também bem simples. Tem que ser uma mensagem curta e forte. Por exemplo, paz no mundo. Pode ser outro slogan, mas esse é bonitinho, né? Paz no mundo. É isso que nós queremos. Não queremos mais guerra, queremos paz no mundo. Para pressionar que essa guerra e todas as demais acabem. Então aquilo que os jovens, né, de uma forma tão bonita, no final dos anos 60, começo dos anos 70, fizeram o Peace and Love do movimento hippie, que está muito forte no Hair. Esse é um filme que, para quem não acompanhou as coisas daquela geração, vale a pena. Hair, H-A-I-R, que vai mostrar, né, o que os jovens pretendiam. E no final do filme, algo muito forte com relação à guerra. Quer dizer, por que os jovens norte-americanos estavam morrendo na guerra? A troco do quê? E aí voltava um ferido de guerra, voltava às vezes sem uma perna, voltava totalmente estrupiado e ganhava uma medalhinha. Esse cara geralmente ficava revoltado. Tinha uma grande revolta, porque ele percebeu, eu fiz papel de palhaço, eu fui lá, estou agora todo estrupiado para ganhar uma medalhinha. É ou não é trouxa? Mas nós não vamos mais ser trouxas dos poderosos. Nós vamos reagir com essa consciência. Não é mais necessário guerra e vamos adotar esse slogan. Paz no mundo. Não nos interessamos mais por guerras. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.